lá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Que é o único dia de receber. Estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Deus tem feito grandes sinais e maravilhas no nosso meio. Apesar do protocolo de fase vermelha aqui em São Paulo, nós estamos cumprindo todos os protocolos, né? De manhã a igreja estava assim, ocupou os lugares certinhos que a gente tinha, né? Para delimitar esse distanciamento. E agora o povo também compareceu. E muitas pessoas estão nos acompanhando através da live no Facebook. Sejam bem-vindos. Se sintam como se estivesse aqui na casa de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos muito esse povo que tem nos acompanhado através das lives, também tem contribuído mesmo para que a obra ela não pare e que na verdade ela também avance. Sempre lembrando que são três que testemunham no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses mesmos três concordam aqui na terra, representados pelo óleo, que quarta-feira nós colocamos ali os nomes dos nossos queridos familiares para que eles sejam cheios do Espírito Santo, para que nós possamos levar a luz de Deus para a nossa casa. Na sexta-feira é a água, nós consagramos a água para que a pessoa possa beber com fé, porque a água não é mística, não é mágica, mas você bebe com fé para tomar pó da bênção, para receber a cura e a libertação. E colocamos o nome das pessoas que estão enfermas, que estão viciadas também. E no domingo, os nomes que foram nos enviados hoje, que o povo está trazendo agora, que está enviando através da rede social, você pode também, já pode enviar através da rede social. Você pode mesmo, aí vai ser anotado, nós vamos colocar ali no sangue, representando a salvação, que nós queremos a salvação da nossa casa e da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Você na sua casa também se coloque de pé, feche seus olhos, abre seu coração, vamos buscar a presença do Todo-Poderoso Deus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver na Tua presença, Pai. Venha nos envolver no Teu amor e na Tua misericórdia, Pai, porque nós precisamos muito de Ti, Pai. A luta está muito grande, mas sobre todas essas coisas nós somos mais, muito mais do que vencedores. Oh Senhor Jesus, autoridades quebrando, batendo cabeça, Pai. A juventude toda, meu Pai, desregrada, sem nenhum tipo de consciência, Pai, moral, Pai. Oh, sendo que o Senhor colocou, Pai, o Senhor colocou o Seu Espírito, um Espírito sobre cada ser humano. Oh, Pai amado, nós somos espíritos vivificantes, que precisam, meu Pai, ser envolvidos na presença do Todo-Poderoso, para que tenhamos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, onde é o Espírito Santo de Deus, ali é a liberdade. O Espírito Santo nos convence do pecado para nós não pecarmos. E se pecarmos, oh Senhor Jesus, ali nós somos convencidos para nós mesmos, naquele exato momento, já nos arrependermos. É aquela dor de ter feito algo errado, meu Pai, de ter ferido o Senhor Jesus novamente. Oh Senhor Jesus, o Teu Santo Espírito também nos convence da justiça, Pai, que nós não podemos tentar fazer justiça com as próprias mãos, porque o Senhor, meu Pai, a vingança do Senhor, a justiça é do Senhor, Pai. A justiça do Senhor não tarda e nem falha, do homem tarda e falha. E o ser humano, quando tenta fazer justiça com as próprias mãos, às vezes faz injustiças. Nós temos que aprender a esperar no Senhor, porque o Senhor também nos convence pelo Seu Santo Espírito do juízo, que um dia todos os seres humanos, cada um, meu Pai, os nascidos de mulher, Pai, comparecerão diante do tribunal, meu, para sermos julgados. É o juízo, não só por tudo que nós fizemos, mas por tudo, meu Pai, que nós pensamos e sentimos. Tem gente que fez até boas coisas, mas com más intenções. Todos darão conta a Deus. Mas Pai de misericórdia, vem nos envolver com o Seu renovo. Nós cremos que enquanto nos reunimos na Tua presença, Pai, nós somos certos mesmo do poder da concordância, que o Senhor nos garante. Onde houverem 2, 3 ou mais reunidos em Teu santo nome, o que nós concordarmos na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo Espírito, na mesma palavra aqui na terra, será ligado lá no céu. O que for ligado no céu será ligado em qualquer lugar na terra. E o que nós desligarmos lá no céu será desligado em qualquer lugar da terra. Nós ligamos a bênção, nós desligamos todas as maldições, nós desligamos tudo que não presta em nome do Senhor Jesus. Venha nos envolver, venha alcançar nossos queridos e familiares onde quer que eles estejam, que eles sejam renovados nessa hora, como a nós mesmos. Nós precisamos do avivamento.
espírito e verdade. Adore, adore em espírito e verdade. Entra na liberdade dos filhos de Deus e diz glória a Deus, gente. Diz glória a Deus. Diz aleluia. Oh, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente, onisciente, Senhor, envolve cada um na tua presença, que está representando uma multidão de queridos, familiares. Sangue não vira água. Enquanto oramos, nós cremos que o Senhor está, meu Pai, indo lá nas nossas casas, está lá protegendo nossos queridos. Oh, Senhor Jesus, livra-os do mal, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Oh, Senhor Jesus, envolve-os na tua presença, onde o teu amor, onde a tua palavra entra, o mal tem que sair o sintoma, o diagnóstico, tem que sair o problema, tem que sair mesmo o vício, tem que sair mesmo o pecado, a religiosidade, o fanatismo, o ateísmo, tudo que é longe de ti. A pessoa tem até te buscado, mas tem buscado mesmo por modos humanos, a religiosidade, fazendo coisas humanas, tentando agradar a Deus. É o homem, religião, o homem tentando se ligar a Deus, mas não, nós nos religamos a ti, meu Pai, o santo nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, envolve-nos no teu renovo e enche-nos da tua presença. Nós precisamos, nós bem sabemos que o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Pode passar o céu e a terra, meu irmão, pode passar e vai passar, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar, porque Ele é sempre Deus. Independente de qualquer coisa, o Todo-Poderoso Deus, Ele sempre, 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 sempre é Deus. Oh, Pai, misericórdia, venha nos envolver com o teu renovo, Senhor Jesus. Tu és e sempre serás Deus. Tu és e sempre serás Deus. Nos momentos bons, nos momentos maus. Tu és dono de todas as circunstâncias. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo me vai bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz, ou não, quando em silêncio estás, trabalha no silêncio, trabalha no silêncio, na alegria do teu coração, serás sempre Deus, e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirá, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, que estás me ensinando que sempre és Deus. Maravilhoso, 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 soberano, justo e fiel Deus, onipotente, onisciente, Senhor, envolva-nos na tua presença. Oh, nós cremos em ti, Senhor Jesus, e quem crê é sua glória, é na força do Senhor. Digo fraco, sou forte e eu vou vencer. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo me vai bem, tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço tua voz, ou não, quando em silêncio estás, Ele está preparando o melhor para você. A resposta ela vem: será sempre Deus, e sempre me amarás, desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, e estás me ensinando que sempre és Deus, serás sempre Deus, e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda
grande que Jesus Cristo está preparando para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Agora a Deus, igreja. Diz aleluia. Diz esse aqui, Senhor. Envolve-nos no teu renovo. Nós precisamos de ti. Nós precisamos, Senhor. Oh, Todo-Poderoso, soberano, justo e fiel Deus. Levantada, repita comigo. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Fica conosco. Nós precisamos de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho, não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, mas não volto, atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, todo poderoso, atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto, estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho, a palavra, hein? Eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, volta não, se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, hein? Não volto não, depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. Nosso querido amado Senhor Jesus, aquela linda salva de palmas. Depois da luta vem a coroa e a recompensa, ela é certa e boa, pode ter certeza, é da graça para a glória. Você aceita Jesus, busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas Deus vos acrescentará na sua vida, aqui, enquanto nós estamos aqui, né? E depois na glória de Deus lá no céu, em nome do Senhor. Tudo isso é uma preparação. Nós vamos fazendo esse estudo mesmo sobre o homem que nasceu, Oséias, né? Oséias significa salvo, salvação, né? Como se o homem pudesse salvar a si mesmo, como se o homem pudesse salvar uma outra pessoa, irmãos. Mas Deus sabia quanto ele teria que usar esse Josué. Ele nasceu Oséias, salvo, e mudou o nome dele para Josué, que é no hebraico é Yeshua ou Yoshua, né? Que é a mesma raiz do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Senhor que salva, amém? Deus salva, Jeová salva. Então nós só encontramos salvação em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu fora dessa palavra, mas por isso nós temos que aprender por que nós temos buscado ao Senhor. Porque tem gente passando pela igreja, mas não se achega a Cristo. Está até na igreja, mas não está em Cristo, sendo que Deus é Espírito. Os olhos do Senhor estão a procurar os fiéis da terra, para que estejam com ele os verdadeiros adoradores. E aonde quer que você esteja, você tem que ser um verdadeiro adorador. É isso que os olhos do Senhor estão a procurar, irmãos. Talvez alguém não está conseguindo vir presencialmente, mas tem se esforçado para assistir as lives. Nós temos nos esforçado para fazer também, em nome do Senhor Jesus. E onde quer que você estiver, você será alcançado, porque no mundo espiritual não há distância. Deus, ele é onipresente, mas ele está em todo lugar, só que ele é onisciente, ele está vendo o seu esforço, e ele é onipotente. Quando ele vê seu esforço, ele te galardoa, porque não há impossíveis para quem crê, amém, irmãos? Para Deus não há impossíveis, e tudo é possível àquele que crê. Vamos para a nossa mensagem. Pega a sua Bíblia, abre lá no livro dos Números, capítulo 14, vamos dar uma recapitulada aqui em algumas coisas, e vamos entrar nas matérias novas. A importância da fidelidade e o perigo mesmo da rebeldia, irmão. A rebeldia não é só você não fazer.
A rebeldia também é você tardar a fazer. Números é o 4º livro da Bíblia. A Bíblia, lembrando que do Gênesis ao Apocalipse é a palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é Deus, Jesus é a palavra de Deus. Então, do princípio ao fim, a palavra é Jesus. Aqui começando hoje, no versículo 26, Números 14, 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei essa má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que murmuram contra mim. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Olha só a importância da fidelidade. E você não olhar para o homem, que às vezes aparecem algumas coisas por aí, mas está todo mundo fazendo, né? Que nem de vez em quando aparece uma crendice, aparece umas simpatias, aparece aí uns tratamentos, né? Que as pessoas aí, ainda mais agora com esse negócio do Covid, estava conversando com o irmão à tarde aí, e ele falando, que é verdade, a gente até para de pensar um pouco nisso, mas desde lá do começo, estava inventando lá, alguém calculou que alguns remédios para verme, alguns remédios para piolho, alguns remédios para isso, para aquilo outro, a pessoa podia usar mesmo para aumentar já os anticorpos contra o Covid, contra o coronavírus. Isso é tudo crendice, tudo crendice. As pessoas não são médicos, inventam história, a pessoa fica acreditando no que não deve e fazendo o que não deve, fica tentando pegar um atalho. Alguém inventa uma história, se ela andar de joelho daqui para metade do caminho para o Rio de Janeiro, que lá no meio do caminho lá vai ter um lugar lá que é santo, e lá ela vai conseguir resposta. Hoje o lugar santo não é um lugar físico, é um lugar espiritual, que é a sua vida. Os olhos do Senhor estão a procurar os fiéis. Aqui esse povo todo era povo de Deus. O povo de Deus foi destruído de uma única maneira de destruir o povo de Deus, é a falta de conhecimento, de entendimento. E em vez de eles buscarem clamar a Deus, clamar era abrir bem a boca, soltar a voz, falar tudo para o Senhor, igual um bebê, O bebê não sabe falar, mas quando ele está com frio, ele abre o berreiro. Está com calor, ele abre o berreiro. Ele está com fome, ele abre o berreiro. Ele está sujo, ele abre o berreiro, E aí a mãe e o pai tem que se virar. Vai tentando até descobrir o que a criança está precisando. Deus, ele sabe o que você precisa, antes mesmo de você precisar. Mas ele, como um pai de amor, ele gosta de ouvir a voz dos seus filhos. Ele gosta que você entre em oração e espere a resposta dele. E Deus, ele não chega nem adiantado nem atrasado. Se ele não te respondeu, talvez você não esteja preparado. A criancinha está lá chorando, berrando, né? Pode ser que ela esteja com fome. Eu já vou dar uma feijoada para ela, bebezinho de 2 meses, 1 mês. Posso dar uma feijoada? Uma macarronadinha? Um peixe com espinho? Hein? Não está preparado, irmãos. E é a mesma coisa nós. Se nós estamos passando por um silêncio divino, irmãos, talvez seja isso. É porque Deus está nos preparando. Ele está preparando o melhor, né? Já viu falar que o apressado come cru e quente? Não. Deus, ele faz perfeito, irmãos. Na hora que chegar o tempo do Senhor vai ser perfeito. Mas por isso nós temos que estar firmes na presença de Deus. E para isso tem que remover as obras da carne. A pessoa é prepotente, a pessoa é arrogante, ignorante. Ela quer colocar Deus contra a parede. Hoje eu vim, hoje eu quero. Não, mas Deus é Deus. Deus sempre será Deus. Ele é o Senhor. Nós somos servos. E o servo, ele obedece. Se não for para pecar, é para obedecer. E a pessoa fica firme aguardando no Senhor a resposta de Deus. E quando a resposta vem, ela vem mais do que nós pedimos e além do que nós podemos imaginar. Aleluia, exatamente. Esse povo não soube esperar, murmurava, reclamava de Deus, reclamava do líder que Deus colocou sobre a vida deles, reclamava de tudo, reclamava que estava calor, que estava frio, reclamava do pão do céu.
Reclamava, e quando reclamavam, murmuravam, pecavam, e aquele pão do céu já não nutria o que era necessário. Por quê? Porque a alma precisa estar preparada para receber a palavra de Deus. Quando a alma está preparada, a palavra que entra, ela nutre tudo que nós precisamos. Pode ser que a palavra não seja exatamente o que nós esperávamos para aquele dia, mas era o que nós precisávamos. E a pessoa compreende aquilo e vai guardar com ela, e quando for necessário vai usar. Mas aqui Deus falou: não, esse povo murmurou contra mim. Uma murmuração é exaltar ao próprio Satanás. Reclamar. Nenhum murmurador, irmão, vai dar o reino dos céus, irmão. Não é só o ladrão, o assaltante, o traficante, o estuprador, o mentiroso. Não, irmão. Não. Nenhum murmurador e nenhum covarde vai dar o reino dos céus também, irmão. Não vai, irmãos. Nós temos que continuar firmes. E aí Deus, ele deu o decreto, irmãos. Como ele decreta, irmão. Às vezes é um julgamento de uma nação. A gente às vezes não compreende como que o povo saiu lá, o povo de Deus saiu do Egito, já estava ali caminhando algum tempo no deserto, e agora, por conta da murmuração deles, Deus está falando que dos que saíram do Egito, somente Josué e Caleb, que não murmuraram, que entrariam na terra prometida, porque ali foi o julgamento. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, que vai nos convencer do pecado, para nós não pecarmos. E se pecarmos, nos arrependermos de verdade. Ele vai nos convencer da justiça, que se alguma coisa foi injusta nas nossas vidas, nós esperamos a justiça do Senhor. E do juízo, que um dia todos os seres humanos nascidos de mulher sobre essa terra vão comparecer diante do Senhor para o juízo, que eles vão julgar as pessoas não só pelo que fizeram, pela fé que tiveram, a fé mais obras, né? A fé sem obras ela é morta, mas também os pensamentos e intenção do coração. Talvez tem gente que fez coisa muito boa, mas com qual intenção? De enganar, de ludibriar. De Deus ninguém escarnece, ninguém engana a Deus. O povo murmurou e o decreto foi dado: tirando Josué e Caleb, ninguém vai entrar. E olha mais aqui: mas os vossos filhos, de que dizeis, por pressa serão, meterei nela, e saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto, e os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra. 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Irmãos, algo, mesmo que for arrependido, tem um preço para pagar. A pessoa pecou, ela se arrependeu, tem um preço. Eles iam provar do silêncio divino aqui, desse afastamento. O caminho para ir para Canaã, saindo do Egito, pode ser feito de 20 dias, em 20 dias, 20 dias, por uma pessoa com saúde. Uma população grande, com idosos assim, talvez 40 dias, mas eles demoraram 40 anos, porque eles não podiam pegar esse caminho direto, que era o caminho dos filisteus. É como alguém querer pegar um atalho para conseguir uma bênção. Ela coloca um objetivo, um alvo, um cargo, e ali eu vou conseguir aquele cargo. Não, irmãos, não caia nessa. Se aquele cargo já tem um dono, você só pode querer ser melhor que você mesmo a cada dia. E se for da vontade de Deus, você vai chegar lá na bênção, porque chegou a sua vez. Porque a pessoa vai tentando, e a pessoa fica ali: não, tem que ser meu, tem que ser meu. Aquela casa amarela tem que ser minha, aquela casa amarela tem dono. Já colocou à venda, mas será que é sua? Será que é isso que Deus está preparando? E a pessoa coloca um certo objetivo no coração, e achando que é de Deus, mas o coração é enganoso. Quem o conhecerá? Somente Deus. Entrega todos os seus caminhos ao Senhor, confia nele que tudo ele fará. Deus que fará tudo. Nós não podemos dar uma forcinha para Deus. A murmuração do povo de Deus lá no deserto era os filhos. Meus filhos vão passar fome aqui nesse deserto, vão passar prova, vão morrer nesse deserto. Deus garantiu que não. Seus filhos vão entrar, mas eles vão ser purificados. Até que o último cadáver do murmurador não caia sobre esse deserto, não entrarão na terra prometida. E ainda deu um prazo, serão 40 anos.
Um trajeto dava para se fazer em 40 dias, será feito em 40 anos. E ali seriam purificados, mas os filhos entrariam na terra prometida. Por quê? Porque acabou a maldição hereditária. No passado, existia um provérbio que consta até na Bíblia, que os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos se abotoaram, se amontoaram, né? Como ficasse amarrada a boca, né? O que é isso? Que se alguém fizesse uma coisa errada, aquela maldição ia passando de pai para filho, de filho para neto, e assim por diante. Mas no Senhor a maldição hereditária acabou. Amém, irmão? Acabou, irmãos. Em Cristo somos novas criaturas, né? Se seu avô foi ladrão de cavalo, seu pai foi ladrão de carro, você não vai lá roubar avião, não. Amém, irmãos? Acabou. Seu avô teve câncer, seu pai teve câncer, acabou em você. Não vai ter seu filho. A maldição hereditária, o mal genético, a maldição familiar é quebrada na palavra. Ainda que o sintoma diga que não. Você já está sintomizando. Ainda que o diagnóstico seja todo ao contrário. Está falando que você tem. Mas seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus faz voltar atrás os sábios. Nós cremos que pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. Jesus Cristo nos dá saúde. Se for na parte da saúde, for na parte da finança, Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, andando na liberdade dos filhos de Deus. Os filhos entrariam, mas eles iam ter que passar por essa prova, desse silêncio divino, 40 anos. Continuando, versículo 35, eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim neste deserto, e se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, que voltando fizeram memorar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. Aleluia, pois. Olha só, está todo mundo fazendo. De 10, 2 não murmuraram. Mas de 12, 2 não murmuraram. Só que esses 10 fizeram contaminar 2 milhões, irmão. E muitos estão por aí. Mas está todo mundo fazendo, irmão. Mas você que é de Deus não faz. O que é do mundo não serve para quem é de Deus. Não adianta pegar a carona, irmão. Não adianta cortar a palavra, tentar pegar atalho. O que Deus tem preparado para nós é muito melhor, irmãos. Muito melhor. Aqui, esses dois aqui, o Calebe e o homem que nós estamos estudando aqui, que é o Josué, o Yeshua, Deus que salva, Deus que nos tem salvação, eles conseguiram ficar firmes em meio mesmo a uma levante contrário. Por quê? Porque eles estavam na presença de Deus, irmão. Na presença de Deus a pessoa consegue enxergar além do que os olhos podem ver. Esses outros 10 chegaram lá, irmãos. Eles foram ver a terra prometida, mas só viram um empecilho, irmão. Só viram gigantes, só viram fortalezas, só viram que era difícil, só viram que não dava. Nós que somos de Deus, nós chamamos a existência as coisas que não são como já se fossem. E quanto mais difícil for para nós seres humanos, mais fácil é para Deus. Basta você crer, irmãos. Eles já creram, eles já falaram, não, é fácil, nós vamos entrar, nós temos que avançar contra aquele povo, porque é isso que o sacerdote faz. O sacerdote, o mais que ele faz, ele trazer a palavra entra no coração e vai atiçar cada pessoa a ter um compromisso com Deus, né? Que a pessoa está sujeita ao Senhor, resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. A pessoa, cada um ser um combatente, porque muito pode a oração do justo em seus efeitos, mas muito não é tudo. O responsável pela nossa bênção, irmão, não é outro, é nós. Somos nós. Nós que temos que estar preparados. Nós somos responsáveis pela bênção e pela maldição. Deus coloca, esse que coloca a bênção e a maldição diante de qual que vós escolheis. Não adianta de se terceirizar. Cada um tem que ser responsável por esse combate de fé, e você mandar o mal embora em o santo nome do Senhor Jesus. Mas essa murmuração tinha compensado um tempo antes, inclusive entre os irmãos do próprio Moisés, que também já eram sacerdotes, eram levitas, eram nascidos da tribo de Levi, irmãos, mas mesmo assim estavam sendo usados
mas não foram aprovados. Volta aqui, irmãos, no capítulo 12. Capítulo 12. Só dá uma espiada no título do capítulo 11. Uma espiada. As murmurações dos israelitas. É um perigo murmurar, irmão. Rebeldia. Importância da fidelidade. O rebelde é semelhante ao feiticeiro. Vai ter o mesmo fim, a morte eterna. Aí você vai lá para o capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, porquanto tinha tomado a mulher cuxita, né? Que era Zípora, que era a filha de Jetro, né? O sacerdote no qual o próprio Senhor permitiu que Moisés o conhecesse. Quando Moisés ele descobriu que ele era hebreu, estando ele ainda lá no Egito, ele viu um egípcio maltratar um irmão dele, um hebreu. Ele foi defender aquele irmão e acabou matando um egípcio. E ele teve que sair fugido daquela terra. Na hora que ele saiu fugido, ele chegou lá na terra de Midian e conheceu a Zípora e o Jetro, né? O Jetro era o sacerdote daquela região. Deus ele permite, né, que isso acontecesse. Claro que existia uma tradição entre os hebreus, em qual os hebreus eles só poderiam casar entre eles. E aí agora o Arão e a Miriam estão aqui criticando, como casou, né, com essa mulher cuxita, com essa Zípora, agora aparece com essa mulher aqui, irmãos, né, aquela pessoa que fica querendo, né, causar, irmãos. Só quem tinha bênção era Moisés. Moisés que estava ali na liderança. Então, o Arão e agora a Miriam estavam debaixo da autoridade de Moisés. Se alguma coisa nós não concordamos com a liderança, mas a liderança não está mandando pecar, irmãos, nós temos que orar e obedecer. Nós estamos debaixo da liderança. Nós temos que obedecer, porque a rebeldia não é só a pessoa desobedecer, mas ela é tardar a obedecer. A pessoa murmurou contra o próprio irmão, que estava com a liderança, que tem a direção ali, e Deus sabia tudo, irmão. Olha o quanto que o Jetro, ele orientou o próprio Moisés na palavra de Deus, porque ele era um sacerdote do Senhor, irmãos. Deus usa o que ele quer. Esse homem o orientou em várias coisas, deu a mulher em casamento. Depois orientou Moisés um pouco mais para frente, que Moisés estava querendo atender esses 2 milhões sozinho, irmão. Todo problema que o povo tinha, ele sentava lá e começava a atender o povo, e virava dia e noite atendendo. Imagina, um único homem para atender toda aquela população. Aí o próprio sogro dele chegou nele: ô meu amigo, assim você vai acabar com o seu casamento, que você já não visita a sua filha, a minha filha, sua esposa, a Zípora, e vai morrer. Não come, não dorme, só fica atendendo esse povo. Divide aí, capitão de 10, capitão de 100, capitão de 1000. Cada um vai atendendo. Na hora que vê os casos mais graves, né, o capitão de 1000 passa para o capitão de 100, o de 100 passa para o de 10, e o que não der para eles resolverem vai passar para você ter uma vida, irmãos. Vai defendendo, vai dividir. Claro que se houver algum lugar que não tem com quem dividir o ministério, né? Aí alguém talvez tenha que fazer tudo sozinho. E se alguém não quiser fazer, o outro pega o galadão todo para ele. Mas o ideal é isso, a gente preparar pessoas, discípulos para Cristo, para nos ajudar na obra de Deus. Que num dia que não puder, outro vem está aí para estar fazendo. E foi isso que essa orientação quem deu foi o Jetro, irmãos, que fez a divisão mesmo dos ministérios oficiais na casa do Senhor. Olha que bênção. E aqui, esses dois criticando, só porque não era conforme ali o pensamento deles. Irmãos, tradição nenhuma é maior do que a palavra de Deus. Ali existia uma tradição, na qual o próprio Moisés ele não vivia com tradição. Como? Porque ele foi criado como da filha de Faraó. E como que isso aconteceu? Ele foi usado por essa própria irmã aqui. Quando o menino nasceu, quando Moisés nasceu, havia um decreto lá no Egito, que todos os hebreus que nascessem, meninos deveriam ser mortos.
Essa menina pegou o irmão, colocou no cesto, colocou perto lá para chegar lá na onde que estava a filha do faraó. A filha do faraó realmente se engraçou com ele, cuidou, levou para dentro de casa para ser criado como filho. E ela ainda apareceu logo em seguida, se oferecendo, porque tinha uma ama de leite, que era a própria mãe do Moisés para o criar. Olha como que ela foi usada, era uma sacerdotisa. O Arão também já era sacerdote, todos da tribo de Levi eram usados, mas não estavam aprovados. Olha aqui o versículo 2: e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Já começaram, será que é só por Moisés? Será que a palavra é só assim? Começaram a criticar. Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Amém, moços? E ainda bem, mas mesmo Moisés sendo o homem mais manso que havia sobre a terra, essa murmuração dos irmãos, tudo aquilo que o povo tinha feito contra ele fazendo, todo o tempo murmuravam contra Deus e murmuravam contra o próprio Moisés. Teve uma hora que o Moisés acabou se abalando, abalando, o povo se levantou de novo. Vamos dar uma olhada nisso. Pega agora, vai lá no capítulo de número 20. Primeiro, a irmã morreu. Tem uns irmãos que morrem com 30, outros com 70, outros com 80, outros vão até seus 120 ou mais. Mais é difícil, mas vai. Olha o versículo 1 do capítulo 20 aí. E chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês 1º, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi sepultada. Morreu no deserto. E ela morreu de lepra, por causa dessa murmuração contra o homem de Deus. Cuidado, nunca se fale de igreja, de homem de Deus. Só ora. Ficou sabendo de alguma coisa? Coloca o seu joelho no chão para orarmos. Nem procure ficar especulando, não fica assim, que é isso, aquilo, outro. Não, o que Deus tem preparado para nós é muito melhor, irmãos. Olha só, irmãos. Por quê? Porque nós temos que buscar o que Deus tem preparado e pensar no tempo futuro, irmãos. Nós buscamos o reino de Deus aqui na terra para alcançarmos o reino dos céus. O reino de Deus, irmãos, ele é material. É você provar mesmo das maravilhas, dos milagres de Jesus. É de você provar mesmo da presença do Todo-Poderoso, de tudo que Ele tem feito, e da graça para a glória. Amém? Não é da igreja da graça, glórias a Deus, mas da graça, provar desse favor que nós não merecemos, esse mover de Deus em nosso favor, para que nós possamos entender o que o Senhor tem preparado para nós. E aí, depois da morte da Miriam, que também era muito considerada entre o povo de Deus, olha o povo murmurando de novo, versículo 2: e não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Irmãos, nós temos que entender, irmãos, que o pão, o maná do céu, era um nutriente tão maravilhoso, que ele supria todas as necessidades físicas e espirituais do povo, enquanto eles estavam bem. Mas se eles estavam no pecado, se estavam murmurando, se estavam pensando mal, se estavam fracos na carne, o pão já não nutria, irmão. O pão do céu já não nutria. Eles começavam a sentir sede, começavam a sentir vontade de comer carne, e murmurávamos, povo obstinado, murmurador, e como muitos por aí, irmãos, que só procuram Deus por causa de alguma coisa, e quando não alcança aquela coisa direta que ela está procurando, hoje eu vou atrás do meu emprego, decidi, hoje eu vou na igreja, vou pegar meu currículo, vou apresentar a Deus lá na igreja, aleluia. Mas Deus é Deus, irmão. Ele abre porta e fecha a porta quando quer, irmãos. É Ele que abre. Ele que vai saber se você está preparado. Tem gente que não está preparado para continuar firme, não é fiel no pouco, quando Deus vai colocar sobre o muito. Aí busca uma única vez, não acontece nada, ainda sai cuspindo no prato que comemos. Vou buscar pelo meu casamento. Faz lá uma oração, água com açúcar, fica lá, não sei o que, e não continua firme, irmão. O Naamã, ele não queria fazer uma campanha, mas
O Naamã, ele queria que o homem de Deus colocasse a mão sobre a cabeça dele, invocasse o Deus do céu, e ali ele ficasse curado daquela lepra. Mas não, o homem de Deus nem foi falar com você, mandou um recado: manda esse Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. Não adianta você mergulhar 6, 2, pular, intercalar. Eu vou na primeira, depois vou na terceira. É o esforço, irmão. O Senhor coloca para mim: encontrei um que é esforçado. Deus, ele vai reconhecer o seu esforço, que vocês têm se esforçado, não conseguem vir presencialmente, mas procura, vou assistir a live, vou lá fazer essa campanha, eu não vou quebrar essa corrente, eu vou continuar firme mesmo. Se a minha família está toda salva, eu vou continuar firme para que ninguém se perca, mas se está faltando alguém se salvar, é que eu vou ficar mais firme ainda. Mas a pessoa vem uma vez, 2, não acontece nada, e a pessoa já quer abandonar Deus. Não pode, irmãos, não pode. É o que está acontecendo aqui. Aquela carnalidade, aquela mentalidade humana entrou no povo de Deus, e o povo de Deus começou a sentir sede, porque eles não tinham sede. Eles estavam passando pelo deserto comendo maná, e o maná lhe supria até a sede do povo, irmãos. Mas quando eles estavam na carne, no natural, eles sentiam sede. Como aquela pessoa que até passa pela igreja, mas só fica buscando as coisas desse mundo, irmão. Parece que nada se resolve. Por quê? Porque ela não tem buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, irmão. Ela tem buscado o pão, ela tem buscado o emprego, ela tem buscado um casamento, ela tem buscado o reconciliamento no casamento, ela tem buscado pela saúde. Mas nada disso é errado. A maioria não vem pelo amor mesmo, vem pela dor. Mas quando a pessoa vem pela dor e se abre e conhece a verdade, que é Jesus, a verdade liberta. E se o Cristo Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que tem gente que não, a pessoa até liberta algumas coisas, mas continua presa a outras, não amadurece alguma parte da vida. Tem coisa que ela continua fazendo mesmo, achando que é normal. Não, mas o que Deus condena, nós temos que condenar, e nós temos que estar ali atentos mesmo àquilo que Deus está condenado na nossa vida, para nós tirarmos, buscarmos em Cristo mesmo, se tem alguma coisa sobrando, para Ele tirar, amém, meu Deus? E pedir mesmo, descobrir e pedir: Senhor, tira isso da minha vida, essa atitude, esse pensamento, esse sentimento, esse ressentimento, né? Esse não serve para o servo de Deus. E se estiver faltando, que Ele acrescente, até nós transbordarmos em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Mas aqui o povo já estava murmurando, estava sentindo sede, e já murmuravam contra Moisés e contra Arão. Versículo 3: e o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? Por que fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar que não dê semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Amém? Deus é Deus. Deus é Deus, a glória do Senhor apareceu. Mas a glória do Senhor, quando ela aparece, irmãos, quando o povo está preparado para a bênção, é para abençoar. Quando não está preparado, irmãos, é também para condenar. Para condenar. Por que eles estavam buscando? Só pensavam no Egito. Só ficavam pensando lá atrás. Que ali estavam buscando o quê? Estavam buscando figos, uvas, água. Estavam buscando as coisas desse mundo materiais, sendo que aquilo que Deus tem preparado para nós é muito melhor, é muito maior, irmãos. Eles estavam ali limitados mesmo às coisas dessa terra, preocupados novamente, né, sobre os animais que poderiam morrer, que é isso, aquilo, outro. Irmãos, Deus, Ele está nos preparando. O caminho dos filisteus é um caminho mais rápido, mas não serve para nós. O nosso caminho é o caminho do deserto. Jesus, Ele teve que passar 40 dias no deserto, irmãos. Só que quando acabou as provações lá no deserto, os anjos do Senhor serviram. E nós também. Às vezes precisamos passar por um deserto para que os anjos do Senhor, eles também possam nos servir, irmãos. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, irmão.
Nós não podemos tentar ao Senhor nosso Deus, irmão. Com certeza absoluta é isso que nós precisamos entendermos. E que nós temos que adorar somente ao Senhor nosso Deus, amém? Que é o único dia de adoração. Somente ao Senhor, seu Deus, adorarás, e somente a Ele prestará culto. Tem gente mesmo que está prestando um culto, irmãos. Não é um culto racional, mas ela tá ali mesmo, apegada mesmo a um problema naquela vida. Ela olha só para o problema, ela só olha para o gigante. Ela olha só mesmo para a fortaleza que é intransponível, que é aquela coisa difícil que muitos não conseguem, mas o que Deus tem preparado para nós é muito melhor, amém? Pois, ainda que as coisas não sejam da maneira que nós nos preparamos, ainda que você tenha trabalhado muito por um objetivo, e quando algo mesmo já vem surgindo, não é da maneira que nós queríamos, pode ter certeza que o que Deus tem preparado é muito melhor, amém? Aqui um pouco para frente, vai lá no livro de Abacuque. Pastor, onde fica isso? Você passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, aí já vem Abacuque, antes de Sofonias. Ô pastor, difícil, hein? Tem isso na Bíblia? Tem, irmãos. Tá difícil, irmãos? Tá, né? Um pouquinho, né? É um livro pequeno na Bíblia. Nós vamos fazer um treininho aqui. Depois eu vou passar lá no grupo esse louvor aqui, que a palavra de Deus é Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. É ou não é? É ou não é? Jesus é a palavra de Deus. No princípio era a palavra está com Deus, a palavra é Deus. Então do Gênesis ao Apocalipse, a palavra é Cristo. Olha o que diz aqui no capítulo 3, versículo 17. Versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Esse Deus da minha salvação, essa palavra aqui, no original da Bíblia está escrito Yoshua, que é o nome do nosso Senhor, que é o nome do homem que nós estamos estudando, que é o Josué, irmãos. Todavia, se você estiver nele, e ele em vós, você vai se alegrar, irmão. Ainda que a figueira não floresça, você plantou e não floresceu, ficou lá só o pé sem dar figa, não aconteceu mesmo de dar fruto. E ainda mesmo que o fruto da oliveira minta, que você guarde, né? Uma oliveira demora para dar a azeitona. Você planta uma oliveira pensando que era uma oliveira verdadeira, que ia dar uma azeitona, que você poderia ali colocar ela para conserva, que poderia tirar um azeite dela, mas na hora que nasce aquela como diz, uma azeitona brava que eles chamam, que não serve para nada, irmão. Só serve para os bichos. Ainda mesmo que o fruto da oliveira minta, que não seja real, que não sirva para nós seres humanos, só vai subir, mas vai servir para dar talvez sombra, né? Ali os animaizinhos, os passarinhos vão comer daquele fruto, mas ainda, meu, que todo aquele esforço que você teve para cuidar daquela planta não desse resultado nenhum, mas ainda que os animais acabem morrendo, ainda que alguma coisa que não seja da nossa própria maneira, que não seja aquilo que nós estávamos esperando, aconteça. Todavia me alegrar. Por quê? Porque Deus, ele só responde na alegria do coração. Não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Quem crê no Deus da salvação, ele tem a alegria da salvação. E a alegria da salvação independe, da figueira florescer.
Ela independe mesmo do que haja fruto na vida, que tenha a uva. Independe mesmo que aquilo que você plantou, que você esperava colher, você não colhe daquela maneira. Ainda que alguma coisa que aconteça não seja como você pensava que seríamos. Mas você tem que se alegrar. Você tem que dar um jeito. Quem tem o fruto do Espírito não se entristece. A tristeza é uma murmuração ao Satanás. O fruto do Espírito é amor. Mas o amor não anda sozinho. Ela anda com a alegria, que anda com a paz, que anda com a bondade, que anda com a benignidade, que anda com a longanimidade, que anda com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé não anda sozinha. Qualquer falta de qualquer uma dessas virtudes está fazendo com que você não agrade a Deus. E quando você não agrada a Deus, você está na água. Você vai provar desse silêncio divino. Que o povo vai provar. Vão passar 40 anos nesse deserto e eu me afastarei deles. Vai se afastar, irmão. E ainda tem a mansidão, que é aquela virtude de você obedecer de livre e espontânea vontade, não é por medo, de receio, não, você obedece. A palavra de Deus ordenou, está difícil, não é pecado, eu obedeço. E ainda tem a temperança, que é o domínio próprio que nós necessitamos para nós não entrarmos em ciladas. Aleluia, pois é o fruto. Você remove a obra da carne, você busca o fruto do Espírito, e no fruto do Espírito, irmãos, o Senhor, quem tem o fruto do Espírito completo, pode ter certeza, ela se prepara, recebe o batismo com o Espírito Santo. No batismo do Espírito Santo, a primeira evidência, ela vai falar em línguas. Depois que ela fala em novas línguas, Deus ele vai abrir o entendimento para ela buscar e descobrir o chamado, irmão. Cada um de nós temos chamados na casa de Deus, irmão. Todos fomos comprados para Deus no sangue de Cristo, reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas. Apocalipse 1:5 e 5:10, irmãos. Não tem como fugir disso. Não tem como você ficar se escondendo. Cada um de nós é chamado para ser testemunha de Cristo a partir de então. Olha aqui o versículo 19. Pode ser o 18 também. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, no Senhor Jesus. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém, irmãos? Exatamente. O que Deus ele tem preparado para nós, nós vamos conquistar em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ou não vamos? Pode ter certeza. Ele vai falar, fazer o seu pé como da corça. Que a corça é um animal que precisa de muita água, né? Muita água, ela bebe muita água, né? Ela corre muito, então ela consegue sentir o cheiro da água de longe, irmão. E ela sempre vai andar na direção correta. Nós temos que lembrar, irmãos, né? Que o salário do pecado é a morte. Mas alguém sabe o que significa a palavra pecado? No grego, errar o alvo. A serva, a corça, não erra o alvo. Não vai para o lado errado. Nós não podemos errar o alvo. Nosso alvo é o céu. O caminho é Jesus. É o Espírito Santo que nos conduz. Amém, pois? É igual um alvo. Você tem um tiro ao alvo. Você mirou. Se você inclinar 1/10 de milésimo de grau para o lado, não vai acertar o alvo. Vai passar muito longe. Nós não podemos errar o alvo. Nós temos que continuar firme seguindo o Senhor Jesus Cristo, e nesse caminho nós não desistimos. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos louvar o Todo-Poderoso. Aproveitar que o povo deu uma tropeçada aí, né? De procurar o livro da Bíblia. Vamos louvar esse louvor aqui, que eu vou colocar hoje lá, tanto no Facebook como no WhatsApp, para você treinar. Amém? Tchau. Tchau. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu,
Isaías, os 39 livros então no Velho Testamento aí estão. Tá vendo? Cantando é fácil. Vai cantando, povo de Deus. Depois vai treinando durante a semana. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Galas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse, amém. oh glória. Tá ficando fácil ou não tá? Isso. Lá no princípio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Marias, os 39 livros então no Velho Testamento aí estão. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Galas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse, amém. Oh glória. E por nosso Senhor essa hora da cara. O Senhor Jesus é o princípio e é o fim, é o alfa, é o ômega, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. No princípio é o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra é Deus, em nome do Senhor. Então de Gênesis a Apocalipse é Jesus. Pois nós temos que crer, temos que saber, tem que conhecer e manejar bem a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Por isso que nós não podemos buscar ao Senhor só pelas coisas desse mundo, irmão. O Senhor Jesus, ele observou isso. Vamos dar uma olhada em João capítulo 6, irmão. Ele viu o povo buscando a ele, né? João capítulo 6, já aprendemos, hein? Passamos aqui o Antigo Testamento, vai na virada do Novo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já a preparação para a ceia da semana que vem, irmãos. Na qual ele se apresenta como pão vivo. Só que o título do capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes. Olha o versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolheis os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos com pedaços de pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Lembre-se disso. Jesus, ele não é Deus de desperdício. Ele estava ali no monte, dando o sermão do monte. Alguém calcula-se que havia cerca de 20 mil pessoas ali, e a hora tinha passado, aquelas pessoas continuavam ali. E ele, com todo cuidado, procurou saber entre aquelas pessoas o que eles tinham. E um rapaz, um jovenzinho, tinha 5 pães e ainda arrumaram 2 peixinhos. O Senhor consagrou, começaram a dividir. E a coisa de Deus é assim, irmãos.
quando a bênção de Deus, quanto mais se divide, mais multiplica, amém? Não é que nem no mundo, quando você divide o pão, você vai ficar com a metade, você divide de novo, você vai ficar com um pedacinho, não, quanto mais se divide, mais vai ser multiplicado. Quanto mais você for testemunho de Cristo, mais pessoas serão abençoadas, mais pessoas abençoadas vai ter ao vosso redor. Ô pastor, mas tem gente que não vale nada, é para você olhar para aquela pessoa, irmão. Aquela pessoa que te prejudicou, senão não vai fazer diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, aquele que crê e aquele que não crê. Se você não amar o vosso inimigo, se você não entrar numa oração forte por aquele que te prejudica, não tem diferença entre aquele que te prejudica e você. E no final, se você não consegue orar por aquele que você vê, como que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? É o que diz Jesus, irmão. É o que diz Jesus. Você diz que ama a Deus quem você não vê, mas não consegue amar o seu inimigo. Temos que amar, irmãos, interceder, buscar por eles, até porque quando uma pessoa que ela não tem uma boa índole se converte, ela não vai dar nem mais problema para você, nem mais para ninguém. Mas enquanto você não entra numa intercessão forte, de crer, de buscar por aquela pessoa, você pode estar ali mesmo fechando a porta para a salvação daquela pessoa. Por quê? Porque é perdoando o que se é perdoado. E se a porta, se você está fechando a porta para alguém, irmão, pode ter certeza, a porta está fechada para você também. Ô pastor, mas eu me arrependi dos meus pecados. Mas é perdoando o que se é perdoado. Não é só se arrepender, é perdoar também. Não carrega o pecado do outro. Jesus carregou o nosso pecado. É muita maldade com Jesus você ficar carregando o pecado dos outros. O ressentimento, a mágoa, o rancor, o ódio é isso, irmão. É você ficar carregando ali o pecado do outro, irmão. O pecado do outro, por pior que seja, você passou por ele. Você ainda está aguentando, sofreu alguma violência, mas conseguiu sair dali, conseguiu estar vivo, respirando. É para você glorificar ao Todo-Poderoso. Em tudo você dá graça, em tudo você dá glória, irmão. E você ficar firme mesmo na presença do Todo-Poderoso para perdoar aquele que te prejudica. Senão você também não foi perdoado, irmãos. Senão você não foi perdoado. Está fechando a porta para alguém e a porta da salvação está fechada para você também. E olha o que Jesus Cristo ele fez agora aqui. Versículo 14. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: ele é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para os fazer de rei, tornou a retirar-se só para o monte, irmãos, né? Nos outros evangelhos diz que ele foi à tarde, ele passou a noite toda lá, e na virada da madrugada ele estava lá orando ainda, irmãos. Jesus ele tinha acabado de fazer um grande milagre e ele estava se preparando para fazer uma outra maravilha, e passar por uma outra maravilha. E o que ele foi fazer? Foi descansar? Foi comer? Não, ele foi se consagrar, irmãos. E nós humanos falhos, quando nós temos uma vitória, nos distraímos. Oh, que bom ficar comemorando ali. E o inimigo, irmãos, ele não padece mesmo na hora que você está ganhando. Ele vai querer te derrubar. E se ele acabou de te dar uma derrota, ele quer te derrubar de novo. Com o abismo, depois do um abismo vem outro abismo. Nós não podemos nos distrair nem com vitória, porque recebemos uma bênção, e nem com derrota, irmão. Porque o inimigo ele não tem pena, não tem dó. Ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus ele veio para dar uma vida com abundância. Está na bênção? Continua orando. Jesus nos deu um exemplo. Jesus, Deus conosco. Mas ele ia orar, subiu no monte, ficou a noite inteira orando em consagração e em jejum. E nós às vezes queremos a bênção, fazer uma oração. Tá bom, Deus? Não deixa nada de errado não, hein? Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Senhor, tenho orado, tenho precisado disso, mas se for da sua vontade, faça na minha vida. Seja feita a vossa vontade. Aprenda a orar dessa maneira. Ah, pastor, está aparecendo uma porta do emprego. Está aparecendo ali um curso, uma faculdade para eu fazer. Ora a Deus, se é da vontade de Deus, porque é muito complicado, irmãos. Tem coisa que corrompe, irmão. Tem amizade que você tem que romper, irmãos. Até você se encher do Espírito Santo de Deus para voltar lá sendo testemunho de Cristo, que não vai se corromper, que é muito mais fácil um filho das trevas tirar alguém da luz do que o vice-versa, se aquela pessoa ainda está nova na fé.
se ela não está cheia do Espírito Santo, é muito fácil a pessoa se corromper. Ela tem que estar muito cheia do Espírito Santo de Deus, irmão. Não desiste nas orações, mas não vai ficar toda hora tomando café, nem pode. Olha o que Deus tem feito aí, tudo que na verdade a palavra já fala, irmão. Esse negócio de intimidade fora de um casamento não existe, irmão. É pega aqui, toca ali, irmãos, o ósculo santo era só entre os santos, irmão. Só homem que beijava homem no rosto, irmão. Hoje todo mundo se beija, né? Mas chega num lugar assim, tem que tomar até cuidado, que já vem te beijando, não é? Na época antes da pandemia não era assim? Você chega em um lugar, a pessoa nem te conhece, você vai te cumprimentando, já queria, né? Eu sempre já tive mais cuidado com isso, mas tem lugar que era assim, mas onde que fala isso, irmão? E toca aqui, pega ali e ali, né? Fora, eu estou falando aqui no ambiente natural, sem ser pecaminoso. Imagina os ambientes pecaminosos, nessas festas, nessas baladas, nesses fluxos, nesses, como que é? Risca-faca, nos ralabuchos da vida. Imagina, que é muito pior. E as pessoas não se conscientizam, mesmo com essa pandemia de uma doença viral, que ela é altamente contagiosa por contato, e a pessoa não se conscientiza, que se ela tiver contato, essa máscara, a maioria das máscaras, se ela não tiver 2, 3 camadas lá que eles falam lá, e fechar bem, lacrar, se ela quer testar a sua máscara, você pode testar. Se você sentir cheiro, ela não presta, ela não te protege de um vírus. Se você passou o perfume, você sentiu o cheiro do perfume com a máscara, ela não está te protegendo. É só para inglês ver. Ou passou, acabei de limpar a casa, estou sentindo o cheiro da casa com a máscara, ela não está te protegendo. Porque onde passa odor, passa vírus, que é muito menor. A molécula do odor é maior do que um vírus. Então, irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Se não for Deus por nós, quem será contra nós? Isso é coisa só para inglês ver. Mas o que mais contagia é o contato. Você está ali onde o vírus está circulando. Por quê? Porque a pessoa não sabe com quem a outra pessoa andou, se ela se cuidou ou não. E é o que a juventude tem feito. Muita oração pela juventude. E outra coisa, oração pelas autoridades que têm quebrado cabeça e faz essas quarentenas que não resolve nada, nunca resolveu e não está resolvendo, irmão. Nós estamos nesse protocolo de novo da fase vermelha aqui em São Paulo, irmãos, mas os bares estão todos abertos, que é onde está proliferando, irmão. Não pararam o carnaval no passado, esse ano aqui não teve desfile, mas os bares tiveram todos abertos, a pessoa podia ir lá, e agora? A pessoa fica ali do lado de fora, e ninguém para. Ninguém para. O que não for essencial não é nem para ser vendido, irmão. Não era para achar bebida alcoólica nem no supermercado, irmão. Porque a pessoa vai no mercado com um monte de bebida alcoólica para fazer o quê? Para estocar, para se tiver fome? Não. Para fazer festa. E ela vai querer fazer festa sozinha? Não, vai chamar um vizinho que não é do mesmo convívio, vai chamar um familiar, vai vender. E aí é onde que as pessoas se reúnem, e para beber a pessoa precisa o quê? Tira a máscara, e pega no copo, e bebe, e come, e não sei o que lá. E o vírus está circulando. Não está parando a circulação do vírus. O brasileiro é um dos piores países do mundo nesse pensamento, nesse entendimento, nessa conscientização, irmão. Claro que em número de casos por milhão, né? O missionário estava falando conosco ontem, na reunião que nós tivemos lá, que nós estamos em 26º, não é o 4º lugar. 4º lugar no número total, mas o Brasil é muito grande, né? No número de população geral. Nós estamos em 26º, mas se tivesse consciência, se tivesse uma coisa séria, se a juventude tivesse se conscientizando, porque é o jovem que está pegando, e é o jovem que está levando para casa, e aí alguém está lá no grupo de risco, que ficou lá, sem sair, mas alguém levou para casa. Meus amigos, vão se conscientizar, pelo amor de Deus. Talvez você já tenha um caso na família que foi grave, talvez você tenha até um caso de óbito na sua família, de alguém próximo à sua família. Eu mesmo tive, irmão. Eu mesmo tive, né? A mãe
deixa eu ver aqui, mãe do cunhado do meu irmão, mas é para a família praticamente, a gente vive junto, tanto que esse rapaz, o Ailton, né, que é o cunhado, o meu irmão, a gente andava, a gente falava que era irmão do outro, a gente não falava que era amigo, nada não, a gente se tratava como parente, tantos anos que eles estão juntos. Meu irmão, e é mesmo, irmão. Perante a lei, o que é? Irmão na lei, né? Irmão na lei, cunhado com cunhado é irmão na lei, tanto que na Bíblia não tem muita diferença disso. Nós temos estudado isso aqui na sexta-feira, em que o Abrão falou assim, essa aqui é minha irmã, mas não era irmã, ela é irmã na verdade do Ló, nós temos assim, provavelmente, né? Os estudiosos dizem que ele era irmã, que a Sarai era irmã de Ló, a filha de Arã também, né? Filha de Arã. Mas quando ele apresentava a filha ali, né? Um cunhado é o quê? O irmão na lei, né? Se o cunhado é o irmão na lei, a esposa é uma irmã, é co-irmã com ele, e na verdade era uma sobrinha, né? Então, mas no começo das escrituras bíblicas, o entendimento humano acerca de alguns tipos de parentesco só teve mais divisão hoje, agora na modernidade, irmãos, que teve isso. Então sangue não vira água, irmãos. Aqueles que já são mesmo do seu sangue, são sangue. Então quando uma pessoa ela começa a namorar, noivar, realmente ela tem sogro e sogra, tem cunhado e tem cunhada. Mas quando os dois se tornam uma só carne no selamento do casamento e tem documento, ali mesmo é um documento oficial, uma certidão de casamento, aquele casal, os dois se tornam uma só carne. E aí, pastor? Então, o pai e a mãe que o geraram, pai e mãe. Mas se você é metade de uma outra pessoa, o seu sogro, sua sogra não é mais não, é pai e mãe. Será que você está preparado para tratar o seu sogro, sua sogra como pai e mãe? E os seus cunhados, as suas cunhadas, e aqueles são mala, são irmãos agora de sangue. E todo o parentesco que vier junto, irmãos, responsabilidade. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Tu e tua casa. Olha a responsabilidade. Responsabilidade. Às vezes alguém sabe de alguém próximo, mas não está se conscientizando. Mas está todo mundo indo. Alguém talvez pega fraco, alguém talvez não pega, mas está entrando em contato, está distribuindo, irmãos. E as pessoas têm sido contagiadas. Misericórdia, irmãos. O Senhor Jesus, ele foi orar, irmãos. Se ficar lá sozinho no monte, fica só com a sua família, só com os domésticos, sai só porque for necessário, irmão. Só para buscar aquilo que é pão. A palavra de Deus já fala: não gastai dinheiro com aquilo que não é pão. E a pessoa sai para comprar o que é pão e ainda pega o Covid. Mas tem mais uma brecha ainda, porque está passando a palavra de Deus. Jesus, ele distribuiu, ele multiplicou os pães, e ele foi se consagrar, porque olha o que ele tinha que fazer agora, irmão. Versículo 16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, o temeram. Porém, Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém? Com Jesus no barco a gente não teme, amém, irmãos? Pode ter certeza. Mas Jesus, ele se preparou, irmãos. Entre dois grandes milagres, ele se consagrou, irmão. Ele multiplicou os pães, foi se consagrar, porque ele sabia que ele ia ter que andar pelas águas. Ande sempre consagrado, irmão. Ande sempre na presença de Deus, irmão. Ande sempre separado das coisas desse mundo. Não ande pelos caminhos dos filisteus. Pode ser um caminho mais rápido, mas um caminho, irmão, que não é que Deus quer, irmão.
Ele está preparando o melhor para cada um de nós. E aí, olha o que acontece aqui, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Aleluia, né? Buscar Jesus. Mas por qual propósito? Tem gente que tem vindo na igreja, tem gente que está chegado à igreja, tem gente buscada em Jesus, mas qual que era o propósito? Parece muito com o propósito do povo de Deus que saiu do Egito, que estava lá no meio do deserto, mas que estava só ali reclamando que não tinha romã, que não tinha figo, que não tinha uva, que as animais poderiam morrer. Olha aqui, versículo 25. E achando Jesus no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou, irmão. Exatamente, Jesus sabia a intenção, Jesus sabe da sua intenção. Ele sabe que você está o buscando não por conta mesmo de buscar o reino de Deus, sua justiça, como nós estamos falando. A maioria não vem pelo amor, mas vai conhecer o amor do Senhor Jesus e vai mudar de vida. E a partir de então vai ser uma testemunha de Cristo. Trabalhar não pela comida que perece, por aquilo que a traça pode furar, que a ferrugem pode corroer, que o ladrão pode roubar, que a água pode levar, irmãos. Trabalhe mesmo pelo aquilo que o inimigo ele não toma, que é você ter uma consciência com Deus, você ter uma comunhão com Deus, você buscar mesmo estar firme na presença do Todo-Poderoso de Deus. Olha aqui, e disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus respondeu-lhes e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Essa é a obra de Deus. A fé sem obras ela é morta, mas não podemos fazer a obra sem fé, e nem ter a fé sem obras. Então, mas aí Jesus resumiu que as obras de Deus não são obras no plural. A obra de Deus começa em você crer naquele que enviou, que é a palavra, do Gênesis ao Apocalipse. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. É toda a palavra que nós viveremos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele venceu no deserto, e talvez no deserto vamos viver. Nós vimos que a Miriam, ela ficou leprosa, ela morreu, irmãos, de lepra. E Jesus, ele encontrou também alguns leprosos pelo caminho. Aqui do lado, volta no livro de Lucas, lá no capítulo 17. Jesus deu alerta aqui: não trabalhar, busque Jesus. Mas aconteceu um milagre. Tem gente que busca o milagre, a cura, a libertação, busca mesmo um emprego melhor, busca mesmo não ficar sozinho, arrumar um casamento, né? Mas qual que é o propósito? Olha aqui o versículo 11, Lucas 17, 11, o vizinho da esquerda. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus ele deu essa ordem, irmãos? Deixa eu ver aqui, eu anotei.
Lá no Levítico capítulo 13, né? Não precisa ir lá não, do lado onde nós estávamos, disse: quando alguém fosse curado de lepra, deveria se apresentar ao sacerdote. O sacerdote também, ele tinha um cargo como se fosse de médico, para ali avaliar se a pessoa tinha sido mesmo curada. E aí colocava a pessoa separada um tempo, e a pessoa até ficasse comprovado que realmente aquela pessoa tinha sido curada, irmãos. Jesus, ele não ultrapassou a lei. Já falou, ó, então já vai se apresentar. Vocês querem ser curados? Já vai se apresentar, irmão. A fé chama a existência as coisas que não são como já se fosse. A pessoa, ela busca em Deus, e quando Deus fala na palavra, ela já vai vivendo pela fé aquilo que não existe como já se fosse. A fé é o firme da fundamento das coisas que você espera, e a prova daquilo que você não vê. Jesus deu a ordem, e os 10 foram lá se apresentar para o sacerdote, e olha o que aconteceu. Versículo, continuando 14, e ele vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Os 10 foram curados, amém, irmãos? Os 10 foram curados. Eles até ouviram, receberam a palavra com amor, só que tinha uns que tinham um outro propósito. Tinha outro propósito, quanto muitos que só querem mesmo um propósito específico. Estou precisando de emprego, preciso de um emprego com minha esposa, estou precisando de um emprego com meu filho, estou precisando de um salário, estou precisando da minha vida sentimental, estou precisando de um matrimônio, estou precisando da minha família, estou precisando disso, aquilo, outro, estou precisando de uma cura, estou precisando de uma cura para um familiar. E quando a pessoa recebe, às vezes pega a bênção, coloca embaixo do baixo e vai embora, e ainda sai falando mal da igreja, sai falando mal do pastor, nunca mais volta. Tem muitos por aí assim, irmãos. E que se não consegue, reclama, e se consegue, reclama. Por quê? Porque estava em busca de outra coisa. Olha aqui o versículo 15. Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. De 10, um só voltou, irmãos. De 12, só 2 voltaram glorificando, achamos que era possível, irmãos. Por quê? Porque sabiam que estavam vendo além do que eles estavam vendo. Não estavam vendo só o gigante, a dificuldade. O povo murmurou, porque não estava vendo figo. Estava buscando figo, não estava vendo figo. Não estava. Esse um aqui estava buscando além de figo, estava buscando além de coisas desse mundo, estava buscando além mesmo das coisas materiais. Estavam precisando. Os 10 eram leprosos, os 10 ficaram curados, mas só um glorificou, só um voltou para buscar o seu, só um voltou para ser testemunho de Cristo. Olha o versículo 16: e caindo aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, este era samaritano, irmão. Que era aquele parente distante que nós estamos aprendendo sobre Samaria. Samaria era a capital de Israel, irmão. Capital de Israel, não eram judeus, que foi dividido, os israelitas com os judeus. O estado do norte, que era Israel, a capital Samaria, e o estado do sul, que era Judá, com a capital, que era o Jerusalém, irmãos. E eles não se comunicavam, aqueles parentes ficaram distantes, religiosos, que ficaram incrédulos, ficaram preguiçosos, que alguém os convenceu mesmo, uma tradição, que não era mais necessário chegar em Jerusalém, irmão. Hoje nós não precisamos ir em Jerusalém física, nós temos que preparar para Jerusalém celestial, irmãos. Na palavra, mas esse era samaritano, e ele voltou, irmãos. Deus, ele tem a bênção para todos. Jesus, ele veio para aqueles que eram dele, mas aqueles que eram deles não recebeu, e aí todos quanto receberam deles o poder de serem chamados de filhos de Deus, porque creram no seu nome. Esse nome acima desse nome, que nós vamos usar daqui a pouquinho aqui na oração. Olha o versículo 17. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros conseguiram a cura, mas não a salvação.
Tem muitos sendo usados. Miriam e o Arão foram muito usados por Deus, mas não foram aprovados, que na hora mesmo começaram a criticar o homem de Deus e acabaram padecendo no deserto, né? E aqui esse homem voltou para glorificar, para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Muitos buscam e conseguem a cura, buscam e conseguem o emprego, buscam e conseguem um matrimônio, buscam e conseguem mesmo uma cura, irmãos, mas não estão salvos. Irmãos, tem que buscar por aquilo que as coisas desse mundo não corrompem, irmãos. É isso que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Amém, irmão? O povo de Deus padeceu no deserto porque murmurou, estava buscando só figo. O que nós temos buscado? O que nós temos buscado? Temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas Deus acrescentará às nossas vidas. Amém, irmãos? Creia nisso. Busque o reino. Busque Jesus. Aquilo que você aprendeu de Cristo, você pratique na sua vida, que Ele tem preparado o melhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Se mais alguém trouxe pedido de oração, entregue aqui para mim. Fica a matéria de casa aí, ó. Povo agora da noite. Terminar lá o Números capítulo 20. Amém? Onde nós estudamos de manhã isso. Se quiser pegar o culto da manhã, você vai ver lá que o homem de Deus, o Moisés, né, sendo o homem, mesmo sendo o homem mais tranquilo da terra, ele teve uma hora que estava tão afrontado pelo inimigo que ele não obedeceu à voz de Deus. Ele não falou com Jesus, ele não falou com a rocha, ele feriu a rocha de novo. Não fira a rocha. Amém? Está lá no Números capítulo 20. Vamos pôr de pé, vamos orar, irmãos. Aí na sua casa também. Une a sua fé com a minha, em nome do Senhor Jesus. Se sinta como aqui na casa de Deus. Meu Deus e Pai, estamos aqui, meu Pai, apresentando os pedidos de oração do seu povo, meu Pai, que com fé eles trouxeram, Pai. Está aqui Edith, Mário, o Antônio, a Eulina, a Hilda, ô Senhor Jesus, a Nena, o Marcelo, Raimundo, a Fátima, a Maria, a Sofia, o Marcos, ô Senhor Jesus, para toda a família, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ô, para todas as famílias, nós estamos orando. O Senhor nos garante que em nós seriam benditas todas as famílias da terra, como foram benditas em Abraão, a Márcia, a salvação que está com uma doença grave, a Cleusa, ô Senhor Jesus, que está ali com a pedra nos rins, meu Pai. Senhor Jesus, temos que beber água. A água é necessária hoje em dia. O Senhor nos deixou a água, meu Pai, nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. O Wilson com alcoolismo, o Jean, salvação, incredulidade, o Hélito, meu Pai, a Nilson, o Rafael, todos eles, meu Pai, esse grande pedido de salvação, o Sérgio Alexandre, Maria Lúcia, o Osvaldo, Davi, o Marco Antônio, cada um dos pedidos, meu Pai, de oração, meu Pai, os seus filhos, cada pedido do coração de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. No coração do teu povo tem um pedido de oração, tem um caderno de oração, como o caderno da folha branca que está lá na porta da igreja, onde as pessoas passam com algum tipo de fé e pedem oração, mas nunca entraram para assistir um culto, nunca conseguiram parar para assistir um culto. Por mais que nós convidemos, algumas pessoas, o inimigo engana, cega, que a pessoa consegue se chegar na porta da igreja, colocou o nome no caderno de oração, mas não vem assistir um culto. O Senhor visita essas pessoas, para que elas possam se chegar a Ti, em nome do Senhor Jesus. Nós apresentamos pedido de oração, e com fé, eu dobro meu joelho como ministro do Evangelho, estou em pleno exercício do ministério. Oh, meu Pai, com fé eu coloco, meu Pai, esses pedidos de oração, esses nomes, meu, aqui no sangue do Cordeiro, para que eles sejam lavados no Teu sangue. Nós só vencemos no sangue do Cordeiro, na palavra do Teu testemunho, Senhor. É o Teu testemunho do Gênesis ao Apocalipse, é no Teu testemunho, Senhor Jesus, do Senhor Alfa e o Ômega. Oh, é o Teu testemunho, Senhor Jesus, que cada um daqueles, meu Pai, que nós cremos e apresentamos, primeiro seremos salvos nós, depois toda a nossa casa e nossa família. Visita-os, alcança, entra nessa vida, lava-os no Teu sangue, meu, que eles tenham um encontro real e verdadeiro contigo, onde Jesus Cristo entra, o mal tem que sair em nome do Senhor Jesus. Não importa
importa se haja um mal genético, um mal hereditário, uma herança genética maligna, onde que há, meu Pai, uma incredulidade, uma religiosidade, um fanatismo, um ateísmo, um satanismo, em nome do Senhor Jesus, vai cair por terra, porque nós cremos, estamos mandando a bênção, eles serão visitados, alcançados e não perderão o tempo da tua visitação. Vai tendo, meu, apresentando a tua vida, apresentando a tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, na autoridade, no poder que é no nome acima de todo nome, meu Pai, que nós tomamos posse da bênção e da vitória, em nome do Senhor Jesus, e nenhum mal vai prosperar. Esse mal vai ter que sair, essa herança genética, esse mal hereditário, essa doença, essa enfermidade, essa coisa que tem perdurado, passado mesmo de pai para filho, de filho para neto. Em nome do Senhor Jesus, nós quebramos e paralisamos, nós abençoamos em nome do Senhor Jesus, crendo na tua palavra, e pelas feridas de Cristo nós fomos sarados, que o Senhor tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, que o Senhor perdoou nossos pecados e as nossas iniquidades, as nossas transgressões, o Senhor já tomou sobre si, meu, para que não haja condenação para aquele que é em Cristo Jesus. O Senhor pagou o preço, nós não precisamos pagar o preço de novo. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos o nosso corpo, abençoa seu corpo, desde a cabeça até as plantas dos pés, todos os membros externos, os órgãos internos, em nome do Senhor, cada célula seja abençoada e consagrada, que sejam recriadas novas células boas e saudáveis, porque o Senhor é o Criador, que criou tudo do nada, o que o Senhor não pode recriar. Oh Senhor Jesus, e onde o Senhor toca, o mal não pode prosperar. O mal tem que sair, em nome do Senhor Jesus, nós cremos e tomamos posse da bênção e da vitória. Nós nos prostramos sim de joelho para orar, mas nós não ficamos prostrados. Eu me coloco de pé como ministro do Evangelho, estou em pleno exercício do ministério para quebrar, paralisar, para amarrar e para destruir toda ação do inferno, esse mal hereditário, essa herança genética maligna, essa maldição familiar, essa coisa estranha, essa visão de vultos, essa audição de vozes, esse sintoma, esse diagnóstico não vai prosperar. Eu quebro, paraliso, eu amarro e destruo em nome do Senhor Jesus, desde a raiz esse mal genético, essa herança genética maligna, essa maldição familiar não vai prosperar. Pode chamar pelo nome e mandar embora, em nome do Senhor Jesus. Toda opressão, toda depressão, toda ansiedade, toda dor, toda enfermidade, toda sequela mesmo, uma vida desregrada do passado, toda maldição familiar, todo mal, tudo que não presta, vai pegando tudo que é seu em nome do Senhor Jesus. Nossos corpos não são seus, não. Nossos corpos não te pertencem. Foi fechada toda a brecha. Jesus já pagou o preço da nossa salvação e pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados, nós somos curados e em nome do Senhor Jesus não pode ficar, tem que sair em nome do Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus não foi em vão lá no Calvário. Em nome do Senhor Jesus nós cremos. Jesus Cristo nos dá saúde, nos dá saúde total e plena e completa. Essa dor não vai prosperar, esse mal não vai prosperar, essa dor vai regredir, essa dor vai ser destruída, a fonte dessa dor está sendo destruída agora. Foi falado sobre cálculo aqui, em nome do Senhor Jesus. Todos os cálculos renais, biliares, na bexiga, em qualquer parte do corpo, não vão progredir.
joelho no céu, na terra, dobra esse nome, se dobra, tanto no céu como na terra, como debaixo dessa terra. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno todo mal, todo cansaço físico, mental e espiritual, tudo que não presta, toda busca pelas coisas só desse mundo, toda carnalidade, todo mundanismo, todo consumismo, em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai do corpo, sai da alma, vai passando do corpo, sai do espírito, sai da mente, sai do coração, sai da casa, sai da família e não volte mais, eu te proíbo em nome do Senhor Jesus. A glória a Deus, igreja. Creia que a bênção chegou, diz aleluia. Oh Senhor Jesus, a tua presença é real, Pai. Na tua presença abundância de alegria, Pai. Oh Senhor Jesus, o Senhor, meu Pai, nos toma nos seus braços de amor e nos dá a vitória completa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Com a mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pela cura, pela libertação, pelos livramentos e por tudo aquilo que nós ganhamos no teu testemunho, no teu sangue, Senhor Jesus, que nos lava dos pecados, que nós somos templo do teu Santo Espírito, não somos templo para o pecado, não somos templo para a enfermidade. Nós cremos, pelas suas feridas nós fomos sarados, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém para o Senhor Jesus. Aquela linda sai de palmas. Busca o reino de Deus, sua justiça. Não busca só as coisas desse mundo, figa essas coisas, não, mas pode ter certeza absoluta que o mal que possa se levantar vai cair em nome do Senhor Jesus. Amém? Digo fraco, eu sou forte, e nós vamos na força do nosso Senhor, tomando posse da bênção e da vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Esse diagnóstico, esse sintoma não é para a morte, é para a glória de Deus, para que fosse manifestada a glória de Deus na obra de Deus, de fazer aquilo que o Senhor manda em nome do Senhor Jesus. Meus amigos do Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão em nome do Senhor Jesus. Deixe seu pedido de oração, deixe o seu testemunho, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, nos seus outros grupos aí do próprio Facebook, em nome do Senhor Jesus. Tudo isso era preparação para a Santa Ceia da semana que vem, irmãos. Que o Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu, irmãos. Que aquele que não come do pão e não bebe do cálice não tem parte do Senhor. Então nós temos que comer do pão e beber do cálice. Não pode vir presencialmente, prepare um pão, prepare um suco da uva para vocês participarem de onde que vocês estiverem, em nome do Senhor Jesus. Mas lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, diz que nós não podemos participar indignamente, porque participaríamos para a nossa própria condenação, não discernindo, não dando o devido valor para o sacrifício de Jesus. Não podemos deixar de participar da ceia, mas também não podemos participar indignamente para a nossa própria condenação. Fica nessa palavra. Depois termina lá o Números capítulo 20, em nome do Senhor Jesus. Tem um alimento para a semana para você e para o Senhor Jesus aquela linda salva de palmas. Fique na graça e na paz de Deus.